Meus queridos, boa tarde para vocês, tudo bem? Meus queridos, nós mergulhamos nos processos de independência aqui da América. Vocês sabem que esse continente que a gente chama América, durante muito tempo, durante séculos, foram colônias. Ou colônias portuguesas, que deram origem ao Brasil, ou colônia espanhola, que deu origem a todos os nossos vizinhos, ou colônias inglesas. De qualquer maneira, o que a gente sabe da América? A América era uma colônia, era uma grande colônia de vários países europeus. Tudo bem até aqui? Só que a partir do século XVIII, nós vamos ter processos de independência. O primeiro país da América que se tornou independente da Europa, não há dúvida, foram os Estados Unidos da América. Tudo bem até aqui? Claro que é importante dar os Estados Unidos pela sua relevância política, econômica, militar hoje, mas eu vou dizer uma coisa para vocês. Tem um outro processo de independência na América que eu sou fã. Um processo de independência que para nós que somos latinos é de suma importância. Ele é bonito, ele inclusive chega a ser romântico. Fecha a porta para mim, filha. Fecha a porta para mim. E é um processo de independência que pouquíssimos estudantes se debruçam. As escolas, pra vocês terem uma noção, eu não vou mentir para vocês. Esse é o primeiro ano que eu me vejo na condição de explicar essa matéria. Quando eu vi essa matéria num livro de vocês, eu falei, não acredito, eu vou ter que explicar isso, que da hora. Nós vamos estudar a independência de um país. Hoje é um país marcado pela miséria, é um país marcado por desastres naturais, é um país marcado aí por uma exclusão muito grande, é o Haiti. Nós vamos estudar o processo de independência do Haiti. Até o nome Independência do Haiti é um nome que não é unanimidade entre os historiadores. Alguns usam o nome Revolução do Haiti e não Independência. Vocês vão entender ao longo dessa matéria que quando a gente fala da independência do Haiti, não é apenas um processo de independência cru. Ele vai trazer elementos sociais extremamente importantes, sobretudo para a população preta. Eu diria para vocês que a independência do Haiti, ela foi de certa maneira mais influente do que a independência dos Estados Unidos da América. Sério, professor? Sério? Existe um elemento na independência do Haiti, meus amigos, que torna ela única em todo o processo de independência, inclusive diferente do Brasil. E eu quero explicar, no final vocês vão entender exatamente por que eu estou falando isso. Nós que somos jovens, periféricos, inclusive uma periferia preta, tem a obrigação de entender o que foi a independência do Haiti. Vamos começar então a falar sobre isso? Meus amigos, a primeira coisa que quero dizer para vocês, no século XVIII, o mundo como um todo estava sob influência de um acontecimento, a Revolução Francesa. Vocês sabem que a Revolução Francesa foi uma revolução que ela influenciou o mundo todo. Mas eu queria esmiuçar com vocês o conceito de influência. Me responda uma pergunta, por gentileza, Indiara. Indiara, o que vem a ser a palavra influência? O que quer dizer a palavra influência? Você influenciar uma pessoa. O que é influenciar? Não fuja pela tangente. Não brinque com as palavras. O que quer dizer influência? É isso que eu falei, você ser influenciado. E o que é ser influenciado? Alguém te influenciar. Você não está esperando a pergunta. Eu vou passar para outra pessoa. Você, meu querido da água, o que é influência? Influência é quando você, com base pelo menos nas suas ações, pode mudar a forma que a pessoa age e pensa. Eu gostei mais. A ideia de influência é essa. É você ser uma referência de comportamento para outra pessoa. Percebam, não confundam influência com modelo. É diferente. Eu posso te influenciar. Isso não quer dizer que você seja uma cópia minha. De repente, alguma coisa em mim, você fala, pô, isso aqui é legal. E você acaba adquirindo para você. Não que você me copia. Por exemplo, vou dar um exemplo clássico. O meu pai é uma influência para mim. Vocês sabem que eu perdi meu pai fazem 2 anos. Sim. Meu pai é uma influência para mim. Mas eu sou uma cópia do meu pai? Não. Inclusive, nós temos pontos de vista diferentes. Meu pai pensava algumas coisas que eu rejeito, entendeu? Mas foi um homem que foi uma influência para mim.
Quando eu falo que a Revolução Francesa ela influenciou o mundo, é porque as ideias da Revolução Francesa de igualdade, de liberdade, essas ideias também elas se espalharam pelo mundo. Vocês entenderam o que eu estou falando? E vocês sabem que a Revolução Francesa, enquanto ideia, ela foi influenciada por um outro movimento. Qual que é o movimento que influenciou a Revolução Francesa? Não estou ouvindo. Independência dos Estados Unidos? Não, ideia. Iluminismo. Fale mais alto. Iluminismo. O iluminismo. Vocês sabem que a Revolução Francesa ela aconteceu baseada nos ideais iluministas. Tudo bem até aqui, meus amigos? Alguma dúvida? Meus amigos, e é evidente, raciocinem comigo. A América era uma colônia, certo? O que é uma colônia? Ela estava presa nos braços da Europa, correto? Quando essas ideias de igualdade, essas ideias de liberdade chegaram na América, isso foi como um rastilho de pólvora. A elite da América, ela começa a dizer o seguinte: por que nós não podemos ter essa liberdade? Por que nós temos que ser colônia também? Então é o momento em que a América, ela começa a rejeitar a condição de ser colônia. Ela quer ter liberdade, ela quer o quê? Independência. E aí vocês podem ver qualquer mapa. O processo de independência na América, gente, foi quase um efeito dominó. Se você pegar o século XIX, mano, é independência em cima de independência. Os Estados Unidos foi o primeiro, o Haiti foi o segundo, e depois disso, vários outros países, inclusive qual? O Brasil entrou no processo de independência. Deu para entender o que eu estou falando? Sim. Mas é claro, gente, que antes disso acontecer, é preciso enfatizar. A América como um todo, ela vivia aprisionada sobre o quê? Sobre uma condição de serem colônias. Vocês sabem que naquele período, na Europa, havia reis absolutistas, países absolutistas. E vocês sabem que dentro do absolutismo havia uma política econômica chamada mercantilismo. O que o mercantilismo ele determinava? Que o Estado controla a economia, o Estado tem que controlar com mão de ferro as suas colônias. Deu para entender o que eu estou falando? Sim. Alguma dúvida? Um outro fator importante, gente, da colonização. Vocês sabem que a Europa é um continente grande ou pequeno? Grande. Nada, gente. A Europa é um continente pequeno. Se você pegar um trem de manhã na França, você viaja praticamente a Europa inteira antes do meio-dia. É um continente pequeno. E aí o que acontece? Quando a Europa ela começa a colonizar a América, ela quer duas coisas. Primeiro, metais preciosos, ouro, prata, diamante. Os espanhóis tiveram mais sorte do que os portugueses nesse ponto, acharam muito rápido. Quando não tinha metal precioso, qual foi a única opção? Agricultura. Vamos plantar alguma coisa, já que tem terra quente pra caramba, vamos plantar alguma coisa para vender na Europa. Por exemplo, no Brasil, a cana-de-açúcar, o fumo, o tabaco, o algodão. Os caras, quando não achavam metal precioso, eles começaram a plantar coisas para vender lá fora. Deu para entender? Sim. Só que tem um problema tudo isso. Para você extrair todo o metal precioso e para você plantar muita coisa para vender lá fora, você precisa de quê? De mão de... Qual foi o maior problema europeu? Primeiro foi um problema, depois virou uma solução. Mão de obra. A primeira mão de obra usada na América não foi preto escravizado africano, indígena. Os primeiros escravizados usados pela Espanha por Portugal não foi preto, foi indígena. Só que não deu muito certo. Os indígenas morreram muito rápido, conheciam o território, então fugiam com muito mais facilidade, acabou não dando certo. Qual foi a segunda opção? Lucrativíssima. Vamos até o continente africano e vamos buscar trabalhadores. Essas pessoas vieram para receber salários generosos? Não. Essas pessoas vieram como? Escravizados. A Europa começa a trazer para a América milhares e milhares e milhares de pretos escravizados. Na América inteira. Qual foi o país da América, região da América, que mais recebeu preto escravizado? Brasil. O Brasil recebeu, meus amigos, quase 60
Olhem esse número. Quase 60% de todos os pretos que foram trazidos da África para a América, mais de 60% vieram para onde? Professor, mais do que para eles, tá? Os maiores potes que recebiam escravizados do Brasil eram Rio de Janeiro e na Bahia. São Luís do Maranhão também recebia bastante. Deu para entender o que eu estou falando, gente? Então, a escravização, gente, foi uma das principais características desse processo de colonização, certo? É claro, gente, isso eu expliquei para vocês ano passado. Quando você pega Portugal e Espanha, eram países cristãos, eram países católicos. E aí isso trazia uma contradição moral. Como é que um país cristão temente a Deus, ele pode usar a escravização? Inventaram uma solução para isso. Precisamos legitimar a escravização. De que maneira? Eu não estou escravizando um ser humano. Eu estou escravizando um ser que é um subser humano. Aí você vai ter a necessidade de criar valores para convencer todo mundo que um preto não é um ser humano. Ele é algo inferior ao ser humano. É o nascimento do racismo no Brasil. Primeiro tipo de... Você vai desmontar a humanidade de um preto de duas maneiras. Primeiro, a estética. Os lábios, o nariz, o cabelo não são de seres humanos. Não são. E aí depois que você... Aí você vai criar uma série de estereótipos. É o cabelo ruim, não é isso? Você vai criar uma estética que vai convencer as pessoas que um preto não é ser humano. Isso é racismo. Só que não bastava você apenas depreciar a estética. Você tem que depreciar a moral. O preto, ele é preguiçoso. O preto, ele não é de confiança. O preto, ele é mentiroso. O preto é ladrão. Então percebam, você desmonta a humanidade da pessoa esteticamente e moralmente. Esses valores existem até hoje. Então percebam, o racismo ele não foi criado pela maldade, ele foi criado por uma necessidade de legitimar um sistema de trabalho, a escravização. Vocês entenderam o que eu estou falando? Para mim escravizar, eu não estou escravizando um ser humano como eu. Isso é indigno para um cristão. Eu estou escravizando uma pessoa que não é um ser humano. E aí eu consigo fazer isso. Deu para entender? Alguma dúvida, senhores? Então, se você for pensar nesse processo de colonização na América inteira, o racismo ele era uma realidade necessária. Deu para entender o que eu estou falando? E aí, meus amigos, nós vamos olhar para o Haiti. Por que para o Haiti? O Haiti, meus amigos, quando Cristóvão Colombo chegou em 1492, teria chegado onde nós chamamos hoje de América. Ele chegou numa ilha que os espanhóis deram o nome de Hispaniola. O nome da ilha era Hispaniola. Essa ilha era uma colônia o quê? Espanhola. Só que é uma ilha, não é? No Caribe. Caribe, para quem não sabe, gente, é ali na América Central, onde está Cuba, Acapulco, que o seu Madruga queria ir, não é isso? Ali é o Caribe. Pois bem, eles dominaram essa ilha. Só que com o tempo eles começaram a dominar o continente. E aí o zoião deles cresceram, acharam o ouro, o Império Azteca e tal. Os espanhóis cresceram o olho. E aí eles começaram a priorizar o continente. Essa ilha chamada Espanhola, ela começou a ser ocupada por franceses que vieram depois. Em 1697, a Espanha abriu mão de Espanhola e passou para os franceses. E aí a Espanha começou a dominar a América quase como um todo, Portugal e tal, e os franceses que vieram depois ficaram com a Espanhola. Então, era uma colônia espanhola, virou uma colônia o quê? Tanto é que no Haiti, que língua que se fala hoje, com muita boa parte da população, eles falam francês. Tem o francês, tem o espanhol, tem as línguas de origem local também, ali é um mosaico, certo? Pois bem, meus amigos, com a França, já deixou de se chamar Espanhola, virou Ilha de São Domingo. Acabou o nome espanhol, certo? E aí, meus amigos, a França deu um show de bola. Por quê? Essa colônia chamada São Domingo, gente, ela enriqueceu. Começou a plantar cana-de-açúcar. Meus amigos, pra vocês terem uma noção, 2/3 é muito, não é?
2/3 do comércio francês vinha da Ilha de São Domingo. Ela se tornou a colônia mais lucrativa da França. Muito dinheiro, muita cana-de-açúcar, inclusive, é preciso que eu diga, prosperou tanto a plantação de cana-de-açúcar lá na Ilha de São Domingo, que chegou a prejudicar o Brasil, porque começou a rivalizar com a cana-de-açúcar do Brasil. Como o Caribe é mais próximo da Europa, então a Europa preferia comprar da Ilha de São Domingo do que do Brasil. Então deu uma quebrada no Brasil. A França chamava a Ilha de São Domingo de joia da coroa, de tão lucro que era. Só que é o seguinte, meus amigos, como que era o desenho dessa colônia chamada São Domingo? 90% da população pretos escravizados. 10% uma pequena elite rica e branca. Não preciso dizer, ó, presta atenção, se você tem 90% da população escravizada e 10% rica, para você manter esses 90% é com flores? É com muita porrada. A escravização na Ilha de São Domingo, gente, foi uma escravização brutal. Todo tipo de tortura. Para vocês terem uma noção, tá falando sobre isso, eles chegaram na Ilha de São Domingo, gente, a crucificar pretos. Crucificar como maneira de matar as pessoas. Então, por exemplo, foi uma gente, para você ter pouca gente, para dominar tanta gente, você tem que ter muita violência, para você manter 90 pessoas presas. Deu para entender o que eu estou falando? Então foi uma escravização extremamente brutal. Não só isso, meus amigos. O tráfico de escravizados. O que é o tráfico? Você trazer preto para essa ilha e vender para os ricaços era um excelente negócio. E isso aconteceu também no Brasil. Gente, vocês sabiam que no Brasil você tinha traficante de escravizado mais rico do que dono de engenho? O tráfico era mais lucrativo do que você ter fazenda. De tão lucrativo que era você vender preto. Deu para entender o que eu estou falando? Então pensamos que essa ilha era uma ilha marcada com muita riqueza para poucos e a miséria e o inferno para a maioria. Deu para entender o que eu estou falando? Sim. Mas aí eu vou retomar uma coisa que eu falei com vocês aqui informalmente. Onde tem opressor, tem quem resista. Tem o opressor e o oprimido. E o oprimido ele sempre vai o quê? Resistir. Por exemplo, se você pegar na antiguidade clássica, escravizados faziam revoltas. O Império Romano, que tinha muitos escravizados, ficaram famosas os levantes de escravizados. Por exemplo, um cara chamado Espartacus foi um escravizado no Império Romano que se rebelou contra o próprio imperador. Se você pegar na Idade Média, nos feudos, os servos, eles faziam rebeliões. Então, onde você tem quem manda, tem quem resista. Gente, até na escola é assim. A escola fala assim, olha gente, vocês vão ficar sem sair da sala de aula. Você não dá nem com vontade de ir no banheiro. Você passa no banheiro, você vai, não vai? Você está resistindo. É uma maneira de resistência. Você está dizendo o quê? Eu não vou ficar aqui tanto tempo sentado. É uma maneira que você encontra para driblar o quê? A regra. Deu? Quando você pega seu celularzinho embaixo da mesa, você está resistindo à regra. É uma maneira que você encontrou para resistir. Deu para entender o que eu estou falando? Gente, é claro que no Haiti, Ilha de São Domingo, assim como toda a América, inclusive o Brasil, é um erro você acreditar que o preto, ele aceitou a escravização de cabeça baixa. Em toda a América eu vi resistência. Vocês querem saber de resistência? Quilombo, fuga. O escravizado às vezes fazia corpo mole no trampo, trampava devagar. Às vezes ele sabotava as peças do engenho. É resistência. Quando o escravizado, gente, ele pegava a própria mão, ele tirava a própria vida, é resistência. O que ele está dizendo com isso? Se é essa vida que você tem para mim, eu não quero essa vida. Ele se mata. Então o suicídio ele acaba sendo um ato de resistência também. Deu para entender o que eu estou falando? As mulheres existem hoje? Homossexuais existem? As pessoas existem onde tem opressão. Deu para entender o que eu estou falando? Por que eu estou dizendo isso? Nós sabemos, meus amigos, que por volta do ano de 1890, os ideais iluministas, eles abrangeram o mundo. E é claro que vão chegar no Haiti.
É claro, gente, que as ideias de liberdade vão chegar no Haiti. Muita gente que estuda a independência do Haiti diz o seguinte: o Haiti, ele se tornou independente por causa da influência da Revolução Francesa. Está errado isso? Não está errado, mas não está totalmente certo. Sabe por que não está totalmente certo? Quando eu digo assim, ó, os caras eram escravizados e aí chegou a influência da Revolução Francesa, eles lutaram. Eu estou dizendo mais ou menos o seguinte: quem ensinou o preto a lutar foi o europeu. Isso é verdade? Na verdade, essa resistência já era uma resistência ancestral. Desde sempre os pretos existiram. Aí é claro que a gente não pode negar. Quando os ideais da Revolução Francesa chegaram, só colocou lenha na fogueira, né? Então não dá para dizer assim, a Revolução Francesa é que determinou a independência do Haiti. Influenciou, mas não determinou. A resistência já vem de antes. Deu para entender o que eu estou falando, gente? Alguma dúvida? O fato é o seguinte: em 1791, no meio da Revolução Francesa, não esqueça que a Revolução Francesa começou em 1889, 10 anos. Então em 1791, o bicho estava pegando na França, não estava? Foi o início da rebelião no Haiti, na ilha de São Domingo. Meus amigos, e aqui eu tenho que deixar bem claro para vocês: essa rebelião começou como uma rebelião de escravizados, uma rebelião preta. Os pretos ali se juntaram e vamos para cima. Foi uma luta tão ferrada que era uma rebelião de preto, virou uma luta pela independência. Por isso que a gente não fala só independência, foi uma revolução completa. Deu para entender o que eu estou falando? Qual é a maior diferença da independência do Haiti para todas as independências da América? A nossa próxima matéria vai ser independência da América Espanhola. Sabe qual que é a diferença? Todas as independências da América, inclusive do Brasil e dos Estados Unidos, foram independências feitas pela elite. Os homens ricos, os grandes fazendeiros, lutaram contra Portugal, contra a Espanha, contra a Inglaterra e fizeram independência, correto? Qual a diferença da independência do Haiti? Ela foi feita por preto escravizado. Foi uma independência não feita de cima para baixo, mas de baixo para cima. Deu para entender o que eu estou falando? E o Haiti, ele vai pagar um preço caríssimo até hoje por isso. Aqui eu já começo a explicar para vocês porque que o Haiti até hoje é um país miserável. Tem a ver com isso. O mundo jamais iria aceitar um país independente de preto. Jamais. Porque a escravização, ela dominava o mundo todo. Gente, é a mesma coisa. A Revolução Francesa não era uma coisa que tinha que ser destruída para não se espalhar? O Haiti é a mesma coisa. A mesma coisa. Onde já se viu preto? Gente, quando o Haiti virou independente, os donos de fazenda inclusive do Brasil, não passava nem sinal de falar qual que era o medo. E se os pretos daqui resolverem fazer o mesmo? Então, por que vocês acham que vocês nunca estudaram a independência do Haiti? Porque a independência do Haiti sempre foi algo marginalizado pela própria história. Deu para entender o que eu estou falando? Gente, todo o processo tem seus líderes. Toussaint Louverture. Esse cara era um preto, ele foi escravizado e conseguiu ao longo da sua vida a liberdade. Estudou o iluminismo. Era um cara culto. Eu li um texto sobre o Louverture que o cara dizia mais ou menos assim: o Louverture, ele foi o iluminista raiz. Ele foi mais iluminista que Voltaire do que Rousseau. Sabe por quê? Todos os iluministas franceses, eles queriam a liberdade, mas uma liberdade light, uma liberdade que não alterasse a estrutura social. Então eu quero liberdade contra o rei, eu sou contra o absolutismo, mas as minhas posses são as minhas posses, ninguém toca. O Louverture não, ele não tinha nada a perder. Então ele lutou pela liberdade, deu a própria vida. Por isso que ele foi iluminista não Nutella, foi iluminista raiz. Deu para entender o que eu estou falando? Ele lutou, liderou várias batalhas, perdeu algumas, ganhou outras, mas o movimento estava crescendo. Mas chegou uma ótima notícia da França. Em 1794, vocês já estudaram isso,
os jacobinos com Robespierre tomam o poder. Sabe qual foi uma das primeiras medidas do Robespierre, pressionado? Vamos acabar com a escravização nas colônias, inclusive na América. Gente, isso foi comemorado. Ontem, a eleição domingo, o pessoal fez festa, mano, acabou a escravização. A França abriu mão da escravização. Aparentemente estava tudo resolvido, não estava? Só que Napoleão Bonaparte chegou ao poder. Vocês lembram disso? Uma das primeiras ordens de Napoleão Bonaparte: restabelecer a escravização. Aí, estava da hora, lascou tudo de novo. O que Napoleão mandou fazer? Milhares de soldados vieram da França para a eleição domingo. Qual que era a ideia? Restabelecer a escravização, forçar. O Louverture, ele foi convidado para uma reunião. Ele foi preso, ele foi levado até a França e foi julgado. Ele não foi guilhotinado. Napoleão tinha um destino ainda mais cruel para ele. Ele foi colocado numa masmorra, morreu de frio, de fome, de doença, dentro de uma prisão francesa. Foi isso que aconteceu com ele. Deu para entender? Isso quer dizer que a ilha desistiu da luta? Um outro personagem, Jean-Jacques Salines. Esse cara era um preto também, ele vai voltar à luta, vão vencer várias batalhas, e esse cara, ele vai levar o Haiti à independência. Deu para entender? Era a eleição domingo. Em 1804, quando virou um país independente, ele tirou o nome Ilha de São Domingo e ele deu um nome para a ilha que não era um nome africano, era o nome do idioma que os antigos indígenas tinham, Haiti. Haiti é o nome que quer dizer terra de montanhas. A palavra Haiti quer dizer terra de montanhas. E aí ficou conhecido. Deu para entender o que eu estou falando? Então percebam, o processo de independência do Haiti não foi apenas uma independência feita por rico, foi um processo de libertação dos pretos. Deu para entender o que eu estou falando? Meus amigos, esse processo ele foi diferente. Esse processo ele influenciou a América inteira. Qual era o maior medo da América depois do Haiti? Que os pretos da América se unissem e fizessem a mesma coisa. Deu para entender? Para vocês terem uma noção, os países da América, eles começaram a fazer embargos contra o Haiti. O que é embargo? Ninguém compra nada deles, ninguém vende nada para eles. Qual que era a ideia? Estrangular a economia desse novo país. Estrangular para quê? Para que acabasse e não desse o exemplo. Deu para entender? Pra vocês terem uma noção, a independência não foi em 1804? A comunidade internacional só reconheceu o Haiti como país independente em 1825, depois da independência do Brasil. Então o mundo, ele fez de tudo para não reconhecer o Haiti como um país autônomo. Pra vocês terem uma noção, em 1826 foi feito a primeira reunião dos países independentes da América. Brasil, Argentina, Paraguai, Uruguai, todos os países. Só um país não foi convidado para essa reunião. O Haiti. Só o Haiti não foi convidado. Mesmo os Estados Unidos, que era um país independente que deveria apoiar, também fez embargo contra o Haiti. Porque a partir dos Estados Unidos você tinha pretos escravizados. Então não convinha apoiar uma revolução de preto. Deu para entender, senhores? Essa é a revolução do Haiti. É isso, gente. Muito obrigado. A aula acabou.